Oi amigos, bem-vindos de volta ao canal e hoje teremos um vídeo de conclusão de janeiro e também montando a TBR para fevereiro. Mas primeiro eu quero falar sobre as séries que eu tô assistindo durante esse mês, começando por uma que tava todo mundo aí aguardando, que é Bridgerton, a 4ª temporada, e já saiu 4 episódios. Eu amei, gente, apesar de não ter lido os livros, mas eu acho que essa série é a que tá sendo mais fiel aos livros conforme os fãs, sabe? Eu acho que esse foi o livro que eu mais tive vontade realmente de ler, porque eu gostei muito, assim, da premissa da história, por ser uma menina mais diferente do que aquelas moças da alta sociedade, né? Mas é uma série que eu tô gostando bastante e se você não assiste Bridgerton e você curte essa coisa do romance de época, mas com um toque de modernidade, eu recomendo bastante. E outra série que eu quero comentar com vocês que eu comecei a assistir é Sandokan na Netflix. E galera, é muito divertida porque se passa num universo onde tem piratas e a série é bem sensual, sabe? Eu só vi 2 episódios, mas pelo que mostra, ela tem muito romance e tem aquela história do triângulo amoroso. Pra quem gosta, eu acho que vai ser bem divertido. Temos aí o nosso queridinho Ed Westwick, que faz o Chuck Bass em Gossip Girl. E posso falar que eu me interessei inicialmente pela série porque ele tava no elenco e vamos assistir. E aí eu gostei muito da escalação dos atores, eu tô gostando bastante da série. Tem uma história, assim, bem interessante pelo fato de ter piratas, ela ser filha de um político importante da área. Então eu acho que tem muito essa dualidade dentro da protagonista, né, entre fazer o certo e o errado. Pra quem curte mais essa vibe de rebeldia, com aquele toque do proibido, eu acho que vai gostar bastante dessa série. Posso falar também um detalhe, que o ator que faz o pirata de Sandokan, que eu esqueci o nome dele, seria o Cassian perfeito de Acotar. Gente, eu achei ali, temos o nosso Cassian. Por favor, galera que está fazendo ou pensando em fazer Acotar, vamos colocar ele como Cassian. Só pegar assim o corpo, né, que o Cassian é muito gigante, mas eu acho que vai dar muito certo. De filmes, deixa eu pegar aqui na minha estante. Assisti também a adaptação do De Férias com Você, que é sobre esse livro aqui da Emily Henry. E, gente, eu gostei, mas eu acho que poderia ser melhor. Mas eu até entendo, porque eu sei que o livro acontece muito nos pensamentos da Pop, né, que é a protagonista. E fica meio difícil trazer isso pra TV, sabe? Até que eu acho que foi bom o filme, mas poderia ter uma apimentada a mais. Eu acho que teria outras formas de falar mais da personalidade dos dois, de mostrar essa construção do relacionamento deles no passado, porque eu acho que faltou um pouquinho de construção da personalidade, tanto do Alex quanto da Pop, nessas cenas do passado. Tiveram umas cenas divertidas e tal, mas eu acho que poderia ter aprofundado mais nessa questão dos dois, né? Porque o livro, ele retrata muito isso, de como eles são muito diferentes, né? Mas dão muito certo juntos. Então eu acho que faltou um pouquinho mais desse temperinho na adaptação. Mas é uma comédia romântica perfeita aí, se você quiser passar um tempo. Quero falar sobre os livros que eu li agora, né? Estou lendo ainda, tem 2 livros que eu ainda não terminei, que é o Chama de Ferro, que eu tô um pouquinho além da metade, é um livro muito grande. E vez ou outra eu dou uma pausa nele, eu não tô conseguindo ler assim direto, né? Mas eu acho que nessa parte que eu tô, da metade pra frente, é um livro que tá ficando muito bom, sabe? E vou em breve terminar, creio que nesse mês eu consigo terminar. Eu acho que por isso eu vou escolher poucos livros agora na TBR, que a gente vai sortear. E também tô lendo Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, que também vai ter a adaptação agora. Posso fazer um vídeo pra vocês só de adaptações literárias que vão ser feitas esse ano, que eu acho que vai ser bem divertido também pra gente ir acompanhando. Eu tô curtindo esse da Colleen Hoover, sabe? Eu acho que é um filme que dá pra fazer uma adaptação muito boa. E espero que seja, né? Eu acho que não vai ser melhor que em Verity, porque Verity tem um suspense ali, né? Uma coisa mais envolvente. Mas esse é meio que aquele livro que você
sente uma certa dualidade também de emoções, porque você, de certo modo, fica achando muito estranha a história da protagonista, que você fica com medo de torcer por ela, mas no fundo sabe que tem algo ali a mais que ela não tá contando, sabe? É um livro que mexe muito com nossas emoções, mexe com o luto, com a culpa de se relacionar com pessoas que tecnicamente você não deveria, mexe também com essa história da maternidade por conta de um assassinato culposo, porque meio que na história dá a entender que ela foi presa pelo fato de não ter prestado socorro ao namorado dela, e aí ela é tida como uma monstro da história, sabe? Porque era a pessoa que ela amava e ela não prestou socorro, e depois disso ela foi pra casa fingir como se nada tivesse acontecido com ela, sabe? E no laudo mostra que se ela tivesse prestado socorro, ele teria sobrevivido, porque ele ainda ficou ali durante 6 horas vivo, sabe? Poderia ter tido esse socorro se ela tivesse ligado para uma ambulância, tivesse reagido de alguma forma. Então, meio que ela é culpada da morte dele, e por isso ela é presa durante 5 anos. E aí, gente, a história se desenrola nisso, dela tentando ter essa reaproximação com a filha dela, que ela teve com esse cara que teve o acidente. Só que essa filha já mora com os avós há muito tempo, por parte de pai, e ele tem um melhor amigo que age ali como se fosse o padrinho da criança, meio que uma presença paterna mesmo para ela, e ela acaba topando com ele quando ela sai da prisão. E aí ela tem ali uma certa relação com ele, sem ele saber que ela é a menina em questão que assassinou o amigo dele, né, que eles eram tipo melhores amigos. E aí a história se desenrola nisso, de ele também ter culpa depois que ele descobre, né, que ela é de fato a menina que estava com ele na hora do acidente, e ele também se sente culpado de ter uma certa atração por ela. Mas aí eu parei ainda, eu ainda estou na metade do livro, acho que eu estou no capítulo 16, e ele ainda tá com essa culpa, e ele não sabe porque ele se sente atraído por ela, porque ele tem vontade de saber mais a fundo da história, mas ele também acha que ela é aquele monstro que todo mundo também acha, e meio que a história tá se desenrolando aí, e eu ainda vou terminar pra saber o que acontece, né? Um livro que eu li, que eu amei, gente, eu dei 5 estrelas, não sei se pela força do momento, mas foi Mariposa Vermelha. Esse livro simplesmente é icônico. Por quê? Ele se passa como se fosse no passado, naquela época da Revolução Industrial, onde as pessoas ou são da alta sociedade ou são operárias. Essas operárias vivem em cortiços. É muito essa vibe, sabe? Mas a autora é brasileira, então você tem muitas ligações com a época da ditadura, porque meio que no início da história, ela passa por um regime, assim, autoritário, onde esse regime caçava as pessoas que tinham certos dons. Meio que a mãe dela tinha esse tipo de dom. Ela meio que sofre a vida inteira, porque o pai dela meio que é um general desse regime, o relacionamento ali da família dela não deveria existir. Então, meio que fica em segredo. Ele vai visitar a mãe dela sempre em segredo, e ela também sempre fica escondida. A mãe dela mente que ela não tá ali na casa, porque tem medo que esse general meio que define ela, sabe? Pra não ser ponta solta ali na história, né? E aí, só que ele não é um ser bonzinho, sabe? No desenrolar dessa história, ela engravida novamente, e aí ele descobre que é o filho dele. Então ele fica possesso, e depois de um tempo ele volta lá pra pegar essa criança. Ela fica desolada, sabe? Então ela tenta fazer ali uma magia, alguma coisa pra reaver a criança dela, e ela acaba morrendo nesse processo. E aí a filha fica meio que órfã, não, ela fica órfã, e aí ela cresce com esse trauma desse cara que meio que matou a mãe dela, né, por conta desse caso. E aí, ela já grande, né, já adulta, ela trabalha numa fábrica onde produzem tecidos e tudo mais. Não vou soltar spoilers, porque a história é um livro curto, então ali, cada capítulo que você vai lendo, você vai descobrindo alguma coisa, e fica interessante isso durante a leitura. Então eu não quero tirar essa experiência de vocês. Mas, resumindo ali, é um livro super especial, sabe? Ele tem essa participação de uma coisa mais oculta, de magia, mas tudo é feito de forma muito poética, sabe? Não fica naquela coisa dark.
É bem poético realmente a leitura, e a escrita dessa autora é maravilhosa. E continuando a história, meio que ela passa por um acesso de raiva quando ela tenta encontrar esse cara, ver o irmão dela, num momento assim de loucura, sabe? E ela acaba não conseguindo, e ela é humilhada, e aí batem nela quando ela vai atrás de tentar ver esse cara, mas ela não consegue. Então ela volta assim, louca de raiva pra casa, junta com toda a vida que ela leva, esses traumas, essa raiva desse momento. Aí ela pensa, não, vou pegar os materiais ali de magia da minha mãe e vou invocar um demônio pra conseguir matar esse cara, porque ele merece e eu preciso da minha vingança. Então é isso que ela faz, gente. Ela faz essa invocação e vem esse demônio fazer o pacto com ela. E esse acordo é simplesmente ele ajudar ela a matar esse homem, dar um jeito dela conseguir fazer com que isso aconteça. E aí eles bolam um plano, ele vai ter que se passar por um cara rico da cidade, criar essas relações para conseguir um convite de uma festa da chefe dela, né, a dona da fábrica lá de roupas onde ela trabalha, que ela é da festa de carnaval, o baile de carnaval mais badalado da cidade, e tá próximo, assim, digamos que uns 3 meses desse baile. E aí eles têm esse tempo para tentar conseguir esses convites e tentar matar esse general durante essa festa. E aí, gente, esse demônio se mascara, né? Ele tem um porte assim de pele cinza, chifres, dentes pontudos, todo aquele combo de demônio, né? Mas ele consegue ficar na forma humana e aí ele se molda nessa forma humana, um homem belíssimo para conquistar esta dona da festa. E aí, gente, durante esse processo em que ele tenta entrar nessa alta sociedade, eles vão se conhecendo mutuamente. Ela se conhece muito e ele também se conhece nesse processo. Porque o legal dessa história é que os personagens, eles não são de todo um bom, mas também não são de todo um ruim. Tanto ela como ele. Então são esses moralmente cinzas mesmo, sabe? Que eu amo esse tipo de personagem. E mostra que ele realmente, ele gosta do mundo dos humanos, ele não gosta de estar preso naquele universo dos demônios, que meio que lá é um deserto, não tem nada. Ele começa a se afeiçoar por ela e ela também por ele, né? Eles começam a sentir essas emoções, né, mutuamente. Se torna numa história muito sensual, você sente ali a química do casal, tensão que rola entre os dois, mas é também um slow burn, sabe? Demora muito a acontecer essas coisas entre eles. E a gente curte muito esse momento que eles ainda estão tentando assimilar o que estão sentindo, sabe? É um livro para quem gosta muito de romance, para quem gosta dessa fantasia mais leve. E apesar de mexer com demônios e tudo mais, é como eu falei, é uma história muito bem escrita, que você vê muitas analogias, que você percebe realmente que é muito bem escrito. É uma forma meio poética de ver a vida também, então eu gostei bastante, dei 5 estrelas. Não tem nenhum plot magnífico, sabe? Mas eu acho que não precisou, não senti falta de ter esse plot brilhante aqui nessa história, porque é uma construção muito bem feita das motivações dos personagens, da história em si. Apesar de ser um livro pequeno, ó, você consegue ler em 2 dias facilmente, que foi o que eu fiz, porque a história meio que dá vontade de você começar e ler logo tudo até o final, porque é muito envolvente. Eu simplesmente amei e recomendo demais pra vocês, porque meio que cada capítulo a gente descobre algo, e é interessante você ir sentindo durante a leitura. E agora chegou a hora de organizar a TBR de fevereiro. E eu montei aqui um jarrinho, vejo muitas meninas na gringa fazendo e eu quis fazer também, que é sortear temas e ver o que tem aqui na minha TBR física e colocar. Eu vou escolher, acho que, como eu tenho que ler ainda Chama de Ferro, eu vou escolher 3 livros. Tá, vamos tentar? Porque eu quero ficar escolhendo 4 livros por mês, porque pode sair livros bem longos, né? Então eu tenho que ir com calma e ir sentindo quantos livros eu vou conseguir ler por mês, porque, amigas, eu tô numa fase que tá difícil ler muito. Já cheguei em época de ler
8, 10 livros por mês, mas no momento eu tô trabalhando semanalmente durante o dia inteiro, então fica difícil ler mais que isso. Mas vamos lá, sortear 4 temas. Primeiro tema, livros e música. Livros e música. Tá, eu tenho esse. E eu acho que só. Acho que desse tema já temos o escolhido. Tenho esse livro que tá há tempos na minha TBR. Cabe muito bem nessa história de livros e música, porque o nome dele é Strawberry Fields Forever, que pra quem não sabe aí, é o nome de uma música dos Beatles. E eu acho que tem muito essa aura de música nesse livro, porque eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. A vida de Teresa se transforma radicalmente quando os pais se mudam de Lisboa para New York. Com dificuldades no inglês e no American Way of Life, Teresa encontra refúgio no peculiar senso de humor e no único amigo, Angel, fã de John Lennon. Seus problemas atingem o clímax do desespero quando ela e Angel fazem uma peregrinação ao memorial Strawberry Fields Forever, no Central Park. Ali, um terrível e inesperado acontecimento a desperta de volta à vida e ao amor. Tenho esse livro há muito tempo na minha TBR e chegou o momento dele. Vamos escolher mais um. Se passa em uma fazenda. Eu acho que na minha TBR física eu não vou ter nenhum livro que se passe em uma fazenda. Tenho. Tenho O Morro dos Ventos Uivantes, que ele se passa na fazenda e eu tô querendo já ler muito esse livro, porque vai ter o filme também agora, né? Em breve, dia 19 de fevereiro, então vai ter que rolar ele mesmo. E aqui na sinopse temos: se o amor dela morresse, eu arrancaria meu coração no peito e beberia o seu sangue. Eu amo clássicos góticos, eu também amo romances góticos com a vibe dark, então acho que esse é o livro perfeito pra gente ler dentro desse tema. Aqui na sinopse temos: na fazenda chamada Morro dos Ventos Uivantes nasce uma paixão devastadora entre Heathcliff e Catherine, amigos de infância e cruelmente separados pelo destino. Mas a união do casal é mais forte do que qualquer tormenta. Um amor proibido que deixará rastros de ira e vingança. Meu amor por Heathcliff é como uma rocha eterna. Eu sou Heathcliff, diz a apaixonada Cat. O único romance escrito por Emily Brontë e uma das histórias de amor mais surpreendentes de todos os tempos. O Morro dos Ventos Uivantes é um clássico da literatura inglesa e se tornou o livro favorito de milhares de pessoas, incluindo os belos personagens de Stephenie Meyer. Porque, para quem não sabe, esse livro foi o livro que inspirou a Stephenie Meyer a criar Crepúsculo. Então, desde essa época esse livro tá na minha TBR, mas eu nunca li realmente. E agora é a chance dele. E o último escolhido para o mês... fantasia épica. Gente, agora eu tenho muitas, viu? Dentro desse tema de fantasia épica, eu posso escolher O Hobbit, de Tolkien. Posso escolher Powerless, de Sangue e Cinzas. Posso escolher Cidade da Lua Crescente. Ou Quicksilver. Ou posso escolher Alchemized também. Nossa, eu tô na dúvida agora. Quero muito ler logo Alchemized, mas eu já tô lendo um grande, né, que é o Chama de Ferro, e não sei se vai ser legal. Ah, eu tô na dúvida. Escolho o Hobbit.
Posso escolher o Hobbit, tô na dúvida entre o Hobbit. Posso escolher também, gente, que eu tenho que terminar. Tenho que ler também Trono de Vidro, porque eu só li o primeiro, Lâmina da Assassina. E eu preciso ler esse. Ai, tô na dúvida. Uma literatura mais clássica ou Trono de Vidro? Ai, gente, eu acho que eu vou de Trono de Vidro, porque eu já escolhi Morro dos Ventos Uivantes e temos aí já um clássico, né? E essa vai ser a TBR de fevereiro. Trono de Vidro, o Morro dos Ventos Uivantes e Strawberry Fields Forever. Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu escolhi. E no final do próximo mês eu venho trazer um review de todos eles. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para estar recebendo notificação de quando eu tiver vídeo novo. E até o próximo vídeo.